E é interessante que Deus não fala coragem e força, né? Força e coragem, coragem e força. Deus inicia em uma ordem numérica. Fala sobre força e depois fala sobre coragem. Deus não alinha somente isso com Josué, mas Deus não trata com Josué acerca do que ele tem que fazer. Josué que entendeu assim. Mas Deus não entrou de forma imediata falando com Josué o que ele teria que fazer. O que ele teria que fazer? Primeiro, substituir Moisés. E segundo, vocês encontram no texto que ele tinha esta missão de levar aquele povo a penetrar em Canaã. E na verdade, Josué está aqui paralisado, neutralizado acerca do que ele tem que fazer. E Deus vem numa contramão dizendo: Josué, você precisa ser primeiro. Tudo que você fizer sem o princípio do ser, o que você fizer, pode até fazer, mas você fará do jeito que você acha, do jeito que você quer, do jeito que você escolheu fazer. E a Bíblia diz que Jesus diz aos seus discípulos: sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então não é o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho. Então quando identificamos o que Deus quer, claro que isso vai passar pelos processos mentais, né? Vai passar pelos processos emocionais, passa por toda essa área, não temos dúvida disso, mas nos tornamos apenas um lugar onde essas coisas são processadas. E quando Deus diz para Josué ter força, é fácil de perceber que Deus está falando do que Josué precisa ser. E Josué precisa ser forte. Josué precisa exercer essa liderança e exercer com força. E essa força, ela não está interpretada, não pode ser interpretada somente na força intelectual. Volta a usar a palavra, não pode usar somente. Estou falando com pastores que é amplo, tem essa capacidade de interpretação rápida. Não pode ser somente no intelecto. Não pode ser somente uma liderança com força nas suas habilidades, porque somos pastores, mas temos outras habilidades. Desenvolvemos talentos. O talento nasce com você e você vai aprimorando durante a sua existência. E dentro da aplicação que você dá ao seu talento, você se torna bom naquilo que faz. Então não é somente força dentro dessa natureza. A força que Deus está falando para Josué é uma força implícita. Uma força do lado de dentro, que também não tem nada a ver com força física, com robustez de músculo, capacidade de comunicação, de convencimento. Não é disso que Deus está tratando. Enquanto Josué está preocupado de quem ele vai ter que substituir, e preocupado com o grande desafio que ele terá de liderar aquele povo até Canaã, Deus está dizendo: tudo isso vai estar condicionado ao que você precisa ser. Você não tem que se preocupar com o número de pessoas que você tem que liderar. Você não tem que ficar impactado, preocupado. Respeito pelos outros temos que manter. Esse é um princípio bíblico. Devemos olhar para os nossos irmãos e considerá-los superior a nós. Não podemos olhar, eu não posso olhar para vocês aqui e simplesmente achar que o que eu estou falando é algo novo. Claro que você sabe, e pelo tempo que eu estou falando, você está dizendo: o senhor esqueceu de falar isso, precisava falar aquilo. Por quê? Porque você é superior a mim. E eu não vou ficar nem um pouco preocupado com isso. Amém?
É assim que nós temos que olhar para as pessoas. Agora, o que não podemos é cultuar as pessoas, idolatrar as pessoas de uma tal maneira, ao ponto que o que Deus tem para a nossa vida fica neutralizado, fica parado. E na posição que ocupamos de líderes, somos um espelho, somos um reflexo. Com o tempo, nossos liderados começam em alguma área a nos imitar. Queira você ou não, se você verdadeiramente é um líder, você tem seguidores. Agora, se você não é, meus pêsames. Mas se você é, tem alguém imitando o seu jeito, imitando a sua fé, imitando a sua forma de comportamento, imitando o seu jeito de ser. Se tudo isso não tirar a glória de Deus, parabéns para você. O que não pode é roubar o lugar de Deus, né? Então, cultuar as pessoas. Então Josué está muito impactado, já faz mais de 30 dias, toda a nação enlutada, e Josué continua ainda cultuando aquilo, ele está sofrendo muito, porque não tem como ignorar isso. Moisés representa algo muito mais do que você pode imaginar para Josué. É o seu mentor, mais do que mentor, são amigos, são companheiros, são pessoas que têm liberdade de conversar uma com a outra sem restrição. Eles discutem, mas não perdem a amizade. Eles se confrontam, mas continuam sendo companheiros. Então aí agora o seu mentor, o seu líder, sua referência, simplesmente Deus decide sem dar explicação, você fica por aqui, morre por aqui, faz o seu enterro e até hoje ninguém achou. Eu fico com a Bíblia. Ninguém achou. Então imagine, isso gera um conflito. Mas Deus está dizendo, diante de tudo isso, tenha força. Queridos, uma das coisas que tem nos levado à derrota, e se não leva-nos à derrota imediata, faz com que o trabalho nas nossas mãos fique na inércia, fique em um estado de UTI, é esta condição, esse condicionamento de fraqueza, que não manifestamos diante dos nossos liderados. Temos muita preocupação com isso, cumprimos muito bem a regra da cartilha, né? Não mostre ponto fraco ao seu liderado, né? Mantenha sua cabeça erguida, sua posição corporal, seu tom de voz, seu timbre. Nós somos treinados para tudo hoje. A gente já chega colocando em prática tudo que aprendemos na academia, na faculdade, o que alguém nos ensinou. Só que nos esquecemos que não somos derrotados porque as pessoas entendem que somos derrotados quando eu, para mim mesmo, é forte, né? Quando para você mesmo, você se compreende como um derrotado. Como que você se compreende como líder para você mesmo? A igreja tem conceito de nós, ela não sabe quem somos. E interessante que o ponto de partida, o ponto que Deus busca é isso, como você se compreende. Como você se compreende, como você se vê diante de uma situação, como você se compreende, como você se vê diante de um desafio, diante de um resultado, né? Diante de um objetivo que não foi alcançado, diante de um infortúnio, diante de um problema familiar, diante de um resultado negativo dentro da sua própria casa. Como que você se vê? Como você se compreende? É aí que você manifesta força ou fraqueza. Como você se avalia? Você é forte ou você é fraco? E isso tudo é importantíssimo que tenhamos esse conceito.
porque os resultados, nós não podemos ser impactados pelos resultados, mas como vamos encarar o resultado vai determinar se existe realmente fraqueza ou força em nós. Nós temos dificuldade para conviver, temos dificuldades para conviver com a frustração, não é boa. Temos grandes dificuldades para reagir diante de situações, diante dos improváveis, diante de situações que estão acima, diante de problema que nos concentramos muito nos problemas e esquecemos de perceber o que o problema, o que esse resultado negativo, o que este período de frustração, de decepção, está provocando em nós. Deus tem um treinamento diferente. Deus não te treina somente para você falar bem. Deus não te treina apenas para a missão. Na academia de Deus, se ensina primeiro ao que devemos ser, como devemos nos comportar diante das situações, diante das adversidades. E Josué está se comportando de uma maneira que Deus diz: primeiro você precisa reagir, Josué. Tenha força. Interessante, normalmente quando eu falo isso na igreja, lá alguns irmãos ficam um pouco tristes comigo. Nós temos que parar de espiritualizar demais a coisa. Tudo é demônio, tudo é demônio, tudo é demônio. Tudo se resolve com óleo, tudo se resolve com oração, tudo se resolve com jejum. Nós precisamos de oração, precisamos de jejum, nós precisamos de ministração, sim. Mas note que o próprio Eterno, Ele não pega um vaso de óleo, Ele não faz um ritual espiritual, Ele não trata Josué como quando Moisés entrou em crise, e os seus assessores entrou em crise, Deus tirou virtude de Moisés para transferir para aqueles que estavam ao seu redor. Não foi dessa forma que Deus tratou. Deus está tratando de forma racional. Deus está tratando isso de forma psicológica. Deus está tratando isso de forma pedagógica. Deus seja louvado. Deus está tratando isso como aula, como treinamento. Ele diz: está assustado por quê? Não te preocupe com as 7 nações, não te preocupe com mais de 2 milhões, e não te preocupe com a ausência de Moisés. Tudo isso será superado se você tiver força. Força, não de convencimento moral para outra pessoa, porque isso nós tiramos de letra. Levanta, meu irmão, seja forte, não é assim? Não é esse? Não entramos com essa abordagem? Levanta, família, Deus está com você, vocês têm que crer, vocês têm que confiar. Irmão, isso não tem nada a ver com aquela expressão, estando triste, mas alegrando a muitos. Estando triste, mas não sendo vencido pela tristeza. Angustiado, mas resistindo à angústia. Abatido, mas resistindo a esse sentimento. Diante de resultados de fracassos. Diante de decisões que parecia ser assertiva, mas deu tudo errado do lado de fora. Você está pronto para fazer que as coisas dê certo no futuro próximo. Os resultados, eles são coadjuvantes. O protagonista no resultado é você. Por isso que a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É interessante a proposta de Paulo quando diz: procura te apresentar a Deus aprovado. Nós temos que pedir a Deus para que tire de nós
toda esta vaidade de querer ser popstar diante das pessoas, persuadir as pessoas. Acabamos um culto e, claro, se de ouvir do pastor, e é realmente a verdade, quando você prega uma pregação com resultados que você entende que foram bons, como ser humanos, a gente sai melhor do culto. A gente sai mais contente, com autoestima mais elevada, mas a gente sabe também quando a pregação foi meia boca, não, nem quem pregou entendeu nada. É verdade ou não é, senhores? Vocês nunca saíram frustrados numa noite de pregação? Nunca saíram? Eu, se ele pudesse levantar umas mãos, eu levantava. Quase sempre eu saio frustrado, dizendo assim, meu Deus, o que eu fui falar? Não precisava falar aquilo. Como eu me perdi, né? A gente tem essas coisas. Mas quando a gente também acerta o gol, a gente sai dizendo, eu sou o cara. Eu vou para o próximo culto, eu prego de novo. E aí é aquela fase que a gente prega os 30 dias, ninguém prega no nosso lugar. Só nós prega, né? Desculpa. Porém, meus irmãos, da mesma forma que motivamos do lado de fora, da mesma forma que a nossa intenção é das melhores, fazer com que os nossos liderados reajam, é preciso entender que Deus não quer que você somente seja técnico, Deus não quer que você somente seja um transmissor desta verdade, Deus quer que você tenha uma relação com Ele, Deus quer que você tenha um alinhamento com Ele, procura te apresentar primeiro a Deus, procura Ele primeiro, porque a sua fraqueza aqui não está relacionado a alguém que está com dificuldade de andar, alguém fraco falando alto, alguém fraco tentando convencer, alguém quase já perdendo a totalidade da sua força, pronto para desistir, mas dizendo para outros que vamos até o fim. Como vamos até o fim se você já determinou o prazo do seu ministério? Como ir até o fim se você disse que se Deus não fizer eu paro esse ano, se Deus não fizer eu largo? Tu é fraco, tua formação é excelente, talvez o teu currículo, talvez o teu certificado, ele me fará calar a boca aqui, mas eu não estou falando de um certificado, eu estou falando de uma experiência empírica, e que não é com homens, não é acadêmico, é uma experiência com aquele que é líder por excelência, aleluia. Um líder que não teve medo de dizer, a minha alma está triste até a morte. O que nos deparamos é com falácia. Estamos fazendo papel, somos original quando falamos. Paulo trata isso com Timóteo. Procuro que você não tenha, Timóteo, uma fé fingida. O que é isso? É o ator que representa uma realidade, mas ele não tem história, ele está na função de um papel, é um roteiro. Roteiro é uma coisa, história é uma outra coisa. No roteiro tem choro, mas é um choro provocado, é uma encenação. Tem ira, mas é uma encenação. E o desejo de Deus é que não sejamos atores. Desejo de Deus que nós sejamos a sua cópia, o seu retrato. Você tem que ser a extensão de Deus. Você tem que ser a boca de Deus quando está falando. E ele não teve vergonha. O que está nos matando, pastor, é o orgulho, a arrogância. Estamos morrendo, mas não queremos declarar isto. Estamos perdendo uma guerra e não queremos aceitar que isto já está determinado. Por isso disse o salmista, e levo meus olhos para o monte. De onde vem meu socorro? Vem da onde? Vem da onde? Vem do Senhor. Quando nos apresentamos primeiro a Deus,
A primeira coisa que temos de Deus é um tratamento. E o primeiro tratamento de Deus não tem a ver com habilidade, com técnica de oratória. O primeiro tratamento de Deus não tem nada a ver com posição correta do microfone de mão. Eu não sou contra isto, desde que você seja original. Eu não sou contra isso, desde que todas as nossas performances, ela venha de dentro para fora e não de fora para dentro. Implantar uma técnica, implantar um sistema de comportamento apenas para convencer as pessoas. Paulo de novo diz para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado para que, salvando a muitos, você não se perda. Senhores, note que nunca se identificou em uma pesquisa tanto pastores morrendo, tanto pastores entrando em depressão, em crise existencial. A obra de Deus, hoje, quando você quer chamar alguém e diz para ele: vai fazer um curso na faculdade, porque eu tenho intenção de consagrar você, vai estudar missiologia, vai fazer o que tem que fazer, ele diz: eu não quero não, pastor. Eu dou o dízimo que o senhor quiser e dou mais um pouco, e dou mais 10% em cima, mas eu não quero me ocupar com nada. Que inspiração que ele tem diante de um líder fraco, diante de um líder que não resiste os resultados negativos, um líder que não tolera a frustração, é intolerante, não reage, não busca força, não entende que primeiro precisa se fortalecer. A Bíblia diz que Ele nos deu espírito de fortaleza. E isso, senhores, vai muito mais além do que jargão, chavão. Receba poder. E nós, Deus precisa que você esteja bem. Deus precisa que você esteja forte. Um forte sentindo fraqueza, mas uma fraqueza que não lhe domina. Uma fraqueza que ela não te resiste. Uma fraqueza que faz com que você não deixe a obra de Deus sofrer danos de continuidade. Ser forte. E nós não precisamos ser forte em administrações boas, numa administração, numa fase, uma administração de resultados financeiro crescente. Nós temos que administrar. Quando Deus diz ser forte, Deus está justamente te preparando para os dias difíceis. Quando Deus diz ser forte, Ele está preparando para a queda financeira no caixa. Quando Deus diz para ser forte, Ele está te preparando para a redução de membros da nossa igreja. Quando Deus diz para você ser forte, Ele está te preparando para todas as situações de infortúnios que há na sua vida. Deus espera que você diga para você mesmo: Deus é a minha bandeira, Ele é o meu Senhor. É interessante, no livro de Miqueias, quando ele retrata isso, dizendo: não te alegre, ó inimiga minha, ao meu respeito. Ele está falando com ele mesmo. O nosso problema é que nós temos dificuldade de conversar. Temos dificuldade de conversar conosco mesmo. Temos dificuldade de falarmos conosco mesmo. Falamos muito, aconselhamos muito. Mas, senhores, é muito bom quando você para conversar com você. Conversar dos seus medos. Conversar sobre suas fraquezas. Falar sobre os seus temores.
falar das sensações que você está sentindo. E o profeta diz: não te alegre, ó inimiga minha, porque quando a fraqueza começa a dominar, quando essa força interior começa a ser minado pelos problemas do lado de fora, o nosso eu, que ao mesmo tempo nos lança em terrenos tão perigosos, é o mesmo eu que não corrobora, não fala nada que nos motive. Então ele diz: não te alegre, ó inimiga minha, a meu respeito. Pode ser que eu venha cair, mas fique sabendo, cair é uma coisa, mas eu não vou me prostrar, porque se eu cair, o Senhor me levantará. Quantos podem receber essa palavra? Glória a Deus. Eu sei que a gente manda a igreja falar isso, mas se você pudesse se despir da sua nomenclatura e entender que você também é ovelha, diga para quem está do seu lado: você não é fraco por não saber liderar a sua fraqueza. Somos fracos por não saber lidar com os resultados. Os resultados não podem nos nocautear. Eu tive um tio que foi um bom lutador, Vardelírio foi o nome dele. E ele falou algo para meu pai de vez em quando dizia que o bom lutador não é aquele que enquanto ganha, vai vencendo e só acumula vitória. Ele dizia que o bom lutador é aquele que aguenta a pancada. Porque enquanto você está ganhando, oh meu Deus, mas a hora que a gente leva um pontapé no queixo, igual Anderson Silva levou, e se prostra com o joelho, é ali que nasce a força. É ali que da fraqueza nós tiramos força. E de vez em quando Satanás vem e te dá uma esbofeteada. De vez em quando ele se atravessa nos nossos projetos. De vez em quando tudo está alinhado, tudo está encaminhado, você está só esperando o resultado. E para comemorar, para dizer: Senhor, Tu foi comigo, glória a Jesus. Senhor, eu Te amo, porque Tu não me deixou envergonhado. Mas nós precisamos glorificar a Deus e dizer para Ele: Senhor, por algum motivo não deu certo, por algum motivo a coisa não aconteceu como eu gostaria, mas como eu sei que Tu tem um propósito, reforça minhas forças, supera, me dá energia novamente, porque eu não posso parar, não posso desistir, não posso abandonar, não posso deixar. E se a rota que foi traçada, os resultados foram negativos, porque a rota que foi traçada estava errado, não tem problema. Diga-me a direção que eu tenho que ir, desde que eu não te deixe, desde que eu não te largue, desde que eu permaneça em Ti. Deus fala também de coragem, né? Coragem. Essa força moral, né? Que temos que ter diante do perigo. Eu acredito que não tem nenhum de nós aqui que não tenha medo. O medo é terrível. Mas o medo também, ele se torna um aferidor das nossas decisões. O medo, quando você controla, ele se torna um parceiro. Ele permite que as coisas sejam feitas de forma equilibrada. Ele permite que o exercício do nosso ministério seja exercido com maturidade e não com meninice. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Medo. O problema não é ter medo. O problema é deixar ser dominado pelo medo. Coragem, Josué. Você vai precisar. Você vai ter que aplicar isso, Josué, em toda a sua existência. Não é ter coragem uma vez só.
Saudosismo. Eu não sou contra o saudosismo, porque a gente lembra de coisa que dá saudade, sim. Mas esse jargão, esse chavão, né? Eu já fui, eu já fiz. Há 10 anos atrás Deus me usou. A maravilha, meu irmão, maravilha. Pega uma placa, coloca isso, manda fazer uma placa de ouro, manda fazer uma placa de prata e anda com ela, coloca no teu pescoço para você ver o que você já fez. Mas Deus não vai gostar disso, porque Deus tem muito mais coisa para fazer. Deus tem coisa que você ainda não conhece. A Bíblia diz que Deus, segundo o seu poder, Ele é poderoso para fazer muito mais além, muito mais além. Quem que pode mensurar a sua capacidade espiritual? Deus seja louvado. Quem é que pode dizer para você até onde você vai? Hein? Quem é? O audacioso, o atrevido. Os profetas de 1,99 que fica querendo dizer até onde você vai. Quem te chamou não tem limite. Deus te chamou para o além. E me perdoe aqui, mas eu amo a palavra de Deus. Eu amo mesmo. Aí eu estou me alegrando porque eu mesmo me alegro. Compreende? Se você se alegra ou não, eu mesmo me alegro sozinho. Me alegro sozinho. Deus seja louvado. Olha aqui, olha, escuta, isso é gramática. Meu servo Moisés é morto. Está aí na sua Bíblia. Que informação. É aqui, ó. O papo é reto, Josué. Não vou dar rodeio aqui, não. Entendeu? Esse negócio que eu vou, né? Não. O teu mentor, o homem das experiências sobrenaturais, está morto. O imaginável acabou de acontecer, Josué. Aquilo que você jamais imaginou, já aconteceu. Ele diz, Senhor, e agora? E agora? A gramática vem, vírgula. Deus não coloca ponto. Isto aqui não foi um professor de português, não. Se foi, ele foi inspirado pelo Espírito Santo, porque quando ele escreveu, Moisés, meu servo é morto, ponto, Deus diz, nem ponto e nem ponto e vírgula. Não, ponto e vírgula seria um tempo, um espaço para esperar. O ano que vem eu começo, ponto e vírgula. Vírgula é só um descanso. Toma fôlego, pega força. Pega força, Josué. Tenha coragem, Josué. O homem muda, mas a história continua. Candaramaia. Aleluia. Eu sei que os bezerros de ouro do nosso dia não gostam disso, porque com o passar do tempo parece que nos tornamos insubstituíveis. Mas sabe quando Deus fala isso também, Ele está falando de todo um histórico, de um trabalho de excelência de Moisés. Moisés não pode ser apenas conhecido pelo homem dos Montes Sinais, pelo homem que teve essa experiência com Deus. Moisés deve ser olhado como um grande mentor. Querido, Moisés não desenvolveu um ministério para ser lembrado em vida. Ele desenvolveu um ministério para ser lembrado depois da sua morte. Todo líder, todo pastor que faz um trabalho para ser lembrado em vida, você deveria voltar para o mercado e ser gerente. Vá pegar prêmio Nobel lá. Porque se você veio para o reino, faça um trabalho para você ser lembrado depois da sua morte. Você desce as partes mais baixas. Mas em algum momento na esquina alguém vai dizer, o homem que fez isso foi o meu mentor. Me ensinou a orar.
me fez conhecer Deus. Que noite é esta, meu Deus? Que noite gloriosa. Que noite que Deus está me dando neste lugar. Compartilhar isso com vocês com uma capacidade tão limitada, mas por crer que o Espírito Santo está aqui, e que pela faculdade mental você vai absorver isto, e vai muito mais além do que onde eu estou, eu me alegro de estar compartilhando isso com os senhores. Vai para outro lugar. Quer ser lembrado? Quer uma estátua? Pregue para ser lembrado depois da sua morte. E quando você faz algo para ser lembrado para depois da sua morte, então você faz com excelência. Eu estou fazendo o meu melhor, Senhor. Se eu não consigo convencê-los, mas se eu partir daqui a pouco, eu fiz o meu melhor. Eu não posso deixar isso aqui para o mês que vem, eu não sei se terei. E Deus está dizendo: não anule a escola, não anule o teu professor. Em todo tempo ele não pensou em Canaã, mas ele pensou numa missão completa. Quantos entenderam o que eu falei? Você tem que pensar a missão no todo, porque quando você pensa na missão no todo, você para com esse orgulho, você para com essa vaidade, você para com essa relação política, você para com esse medo. Não, você precisa, a sua história precisa continuar, você precisa se manter vivo, a obra de Deus precisa ser terminada no todo. Não tem problema, não acaba com você termina uma vírgula, mas Josué está vindo aí. Josué vai terminar. Se não tiver Josué, tem Caleb. Se não tiver Josué, tem outros. Mas a obra de Deus não pode sofrer dano de continuidade. Oxalá que a obra de Deus nesta noite esteja hospedado em homens de força, em homens de coragem, em homens com trepidez, como diz os judeus, rostipá, ousadia, trepidez, audácia para se levantar diante do inimigo, para reagir diante dos problemas. E Deus vem com um vocabulário diferente, lindo, maravilhoso, não dá para falar. Ele diz: não te espante, não te espame, não te pasme, não se atemorize e não se aterrorize. Cada coisa dessa tem uma sensação. Deus está dizendo: cada coisa dessa tem uma reação, mas elas vão se deparar diante de uma só reação. E a reação é esta: eu vou para cima em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção de Deus vos alcance, que a bênção de Deus seja convosco, e que a bênção de Deus vos assista em todos os trabalhos. Deus confia em você. Você não é um líder acidental. Quantos entenderam isso em nome de Jesus Cristo? Você não é um líder acidental. Que você está com problema. Você não é um líder acidental. Você não é pastor dessa igreja por acidente. Foi Deus que te escolheu. E Ele não errou. Ele não erra. Então somente sem óleo, sem ritual, mas de forma racional Ele está dizendo: seja forte e ser corajoso. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor João Batista por esta palavra, este alimento dos céus para nós, né? Nós precisamos, irmãos, nos alimentarmos. O pastor, ele ministra, o pastor, ele ensina, mas essas reuniões são importantes